Fala rapaziada, beleza? Rogério Lacerda e mais um vídeo pra você nesse canal. E quem tá na chuva é pra se molhar, viu? Eu fazendo uma série de vídeos aí sobre o Roger Waters, Rogerinho Águas, e já fizemos aí sobre todos os discos dele até então, e me pediram também para fazer um novo review do The Dark Side of the Moon Redux. Semana passada falamos do disco de 2022, né? The Lockdown Sessions, que era praticamente releituras mais simples das músicas dele com Pink Floyd, né? E vamos falar agora a pedidos do The Dark Side of the Moon Redux de 2023, lançado dia 6 de outubro. No dia 6 de outubro eu ouvi o disco, né? Eu ouvi o disco e fiz um reclame aqui, uma sessão de descarrego aqui, descarregando todo o meu sentimento de cólera e frustração em relação a esse disco. Mas lendo mais sobre o material, a intenção, a verdadeira intenção do Roger Waters, tem duas intenções dele em relação a esse disco, eu cheguei a uma conclusão diferente dos fatos, né? A minha opinião sobre a estética das músicas, como a obra ficou, não mudou muito, mas eu entendo o porquê. O Roger Waters, como ele lançou o seu The Lockdown Sessions com aquele formato mais simplificado, ele decidiu fazer o mesmo com todo o disco The Dark Side of the Moon, tanto que se chama Redux, né? E ele, os seus pensamentos, né, que ele sempre tem politicamente falando, ele achou e declarou que quando eles gravaram The Dark Side of the Moon em 1973, tanto ele como Nick Mason, David Gilmour e Richard Wright eram muito jovens e que ainda não estavam muito maduros para expor aquela ideia, né? Ele que escreveu todas as letras, você sabe. E ele disse que o público naquela época não tinha agasalhado muito bem a ideia, não tinha comprado a ideia. Aí eu te pergunto, como não compraram a ideia? 736 semanas consecutivas na parada, mais de 40 milhões de cópias vendidas, o quarto disco mais vendido da história da humanidade. E como que o povo não comprou a ideia? Eu não concordo muito bem com isso não. Mas ele chamou praticamente a mesma equipe que tinha gravado com ele do Lockdown Sessions, inclusive o seu disco Is This the Life You Really Want, para fazer esse trabalho. Ele substituiu todas as guitarras do David Gilmour por narrações de poemas da sua própria autoria e outros não. Quer dizer, toda música ela começa com uma narração do Roger Waters. E o disco traz exatamente as mesmas músicas da versão de 1976, 73, mas todas alteradas. Uma das visões que eu queria falar, é a visão de que o Roger Waters ele queria trazer para essa geração, né, aquelas ideias de 73. Na verdade, eu posso estar falando uma coisa que você não concorde comigo, mas eu não acho que o conceito do The Dark Side of the Moon era tão, em vista de tantas outras óperas, discos conceituais, era uma coisa tão profunda não. Eu falava sobre o cotidiano, aquela coisa toda, né? Sobre dinheiro, tantas outras coisas que poeticamente muitas pessoas já haviam escrito até ali, mas ele realmente, eu não sei se ele bota muita azeitona na empada dele, mas ele coloca como se fosse realmente uma obra de arte. Eu, Rogério Lacerda, eu vejo Dark Side of the Moon como uma obra musical. Eu sempre falei, para mim Pink Floyd é uma banda que faz música, fazia música, era música. Claro que o conceito do The Wall, cara, é formidável, ali tem uma história inteira. Para mim é o conceito mais criativo do Roger Waters, está ali. O Animals ele tirou do livro lá do George Orwell. O The Final Cut é uma sobra, né? O conceito do Radio Chaos, né? Então, cara, eu acho assim que o The Dark Side of the Moon é um disco, na minha opinião, é um disco que tem música da mais alta qualidade, que não foi só ele que fez.
Se você parar para pensar, a Speak to Me é uma vinheta, né? Uma vinheta que abre o disco, né? E aqui também ele está fazendo narrações aqui no Redux, ele está fazendo narrações. Depois vem a Breath in the Air. Breath in the Air é uma música aí que foi composta, cara, pelo David Gilmour e pelo Richard Wright. A música foi composta pelo David Gilmour e Richard Wright, Breath in the Air, com letras do Roger Waters, mas uma música composta por David Gilmour e Richard Wright. Semelhantemente, a que vem depois da On The Run, que na verdade a On The Run é uma experimentação que ele e o David Gilmour faz, o Roger Waters e o David Gilmour faz, sem voz, sem frases, não tem letra ali. Que genialidade tem? Naquele som tem genialidade, mas é no som, não na letra, porque ali não tem letra. Time, semelhantemente, Time também não tem participação na melodia do Roger Waters. Você tem criatividade no lance do baixo que ele criou, a letra é dele, mas a composição da melodia é do David Gilmour e do Richard Wright também. Aí depois vem aí a Brief Reprise também, né? A mesma coisa da primeira parte. The Great Dig in the Sky, quem compôs? Richard Wright, sozinho, né? Com algumas ideias do Alan Parsons e David Gilmour, a música se tornou o que ela veio a ser. Aqui o Roger Waters ele faz a narração, ele escreve um poema e coloca em cima. Aí ele pode dizer que o disco é totalmente dele, porque ele refez o disco. Onde ele não fez nada na versão de 73, ele está colocando poemas e narrações. Aí ele pode dizer que o The Dark Side of the Moon, Redux, é uma obra dele, né? Porque onde ele não meteu a mão em nada, ele está colocando. Entenda que eu não tenho nada contra o Roger Waters, não tenho nada contra o Roger Waters, acho ele um grande compositor, ele fez ótimas músicas, ótimos trabalhos. The Wall é uma obra dele realmente, né? Participação dos outros, mas The Wall é uma obra dele. Mas querer tirar, cara, do resto da banda, tudo que eles fizeram pelo The Dark Side of the Moon e colocar como se fosse uma obra só dele, tirar as guitarras do David Gilmour e substituir por narrações, eu não sei, né? Eu tô fazendo um descarrego de novo nesse vídeo, não é para falar do disco. Mas você vê isso seguindo, aí tem a primeira música só dele, que é Money, né? Um musicaço, fez sucesso, né? Acho que foi o primeiro single do The Dark Side of the Moon. Tanto o The Dark Side of the Moon de 73 como o Redux. O primeiro single foi Money, né? Cachorro balançando a cabeça, né? Parece cachorro de painel de carro, né? É dele, beleza. Aí vem a melhor música do álbum para mim, que é Us and Then, composição de quem? Do Richard Wright, sobra do Zabriskie Point, da trilha sonora do filme Zabriskie Point ali, que o diretor lá não quis, e o Richard Wright deixou para frente, aproveitou e transformou Yes and Then, que o Roger Waters fez o quê? Colocou a letra. Aí depois da melhor música do disco, que não tem melodia nenhuma do Roger Waters, a música do Richard Wright, vem Any Color You Like, que agora também na versão do Redux ele coloca umas narrações, ele está fazendo baixo ali, né? Aí ele se apropriou da música, porque na versão original de 73 ele não participa dessa música, inclusive o David Gilmour que toca o baixo nessa música na versão de 73. Acabou Any Color Light, aí vem realmente as duas composições dele, né? Que é Brain Damage, fantástica, maravilhosa, e a Eclipse, que para mim é uma complementação da Brain Damage. Para mim é uma continuação, é uma progressão dessa música, né? Então, cara, ele escreveu a letra para essas 1, 2, 3, 4, 5. Para mim, eu considero que ele escreveu letra para 5 músicas, porque Eclipse e Brain Damage para mim é uma coisa só. Para mim, ele escreveu a letra para essas 5 músicas, né? E a melodia do Money, Brain Damage / Eclipse,
É o que ele fez, cara. O resto foi a banda, cara. Os arranjos da banda. Nick Mason. Até Nick Mason arrebentou ali. David Gilmour. O Richard Wright, cara. Como é que o cara vai se apropriar da obra? Regravando ela. Ele regravou e colocou verso em tudo. Agora ele pode dizer lá, tu vai vendo o crédito lá do Dark Side of the Moon Redux. Crédito em todas as músicas, cara. Não como coautor de melodia, mas como letrista, né? Então, um disco que ele usou a mesma galera, eu coloquei aqui, né? Que é o Jonathan Wilson na guitarra, que participou dos seus últimos 2 discos. Também tem o Joey Maronker, que também participou dos seus 2 últimos discos. Johnny Shepard, aqui no piano e no órgão. Produzido novamente aí pelo... o Guy... Como é que é o nome do cara? É que eu botei Guy Seifert, que produziu junto com ele. Aí também tem a participação do Robert Walter, Gabe Noel, fechando aí o grupo, né? Tem mais uma menina que faz o back, esqueci o nome dela agora, eu não anotei aqui não. E ele apresentou essa versão do The Dark Side of the Moon Redux no London Palladium, dia 8 e dia 9 de outubro, se eu não me engano. E ali nessa apresentação teve até um problema, que eu fiz até um short aqui no canal falando sobre o problema que deu lá, que ele ficou 1 hora falando sobre o seu livro de memórias inédito, diante da plateia que esperava vê-lo tocar alguma coisa. Ele ficou 1 hora lendo trechos do seu livro, né? Livro de memórias que ainda vai lançar, e a galera começou a ficar pistola, ele começou a xingar todo mundo. Inclusive o David Gilmour, ele emitiu uma carta aberta online pedindo cancelamento desses shows no London Palladium, né? Para que não fosse executada a apresentação desse The Dark Side of the Moon Redux. Não sei qual a motivação dele, mas ele não conseguiu e o show foi feito mesmo tendo essas polêmicas lá. Xingamento de Roger Waters contra fãs, né, que foram obrigados a sair da apresentação. E o David Gilmour não conseguiu impedir isso aí. Pode ser por conta das várias brigas que eles tiveram no ano passado, né? Da Polly Samson com o Roger Waters. Roger Waters também, que vem sendo acusado pelo Bob Ezrin e muitas outras pessoas, através até do documentário chamado Dark Side of Roger Waters, falando sobre a possibilidade dele ser um antissemita, né? O que ele nega. Documentário cujo David Gilmour também divulgou em suas redes. Tá aí o Roger Waters lançando o The Dark Side of the Moon Redux, que segundo a Wikipédia, ele teve 50% de aprovação dos usuários, 50% de aprovação. Ele não foi muito bem quisto não, e quando você vai ler as resenhas do disco, ele também não é muito bem quisto não. Roger Waters é um gênio? Ele é um gênio, ele escreve muito bem. Eu só acho que ele se autovaloriza e ele é muito superestimado. Por quê? Ele não... O que ele tem feito de inédito? O que ele tem feito de inédito? O último disco lá é muito bacana. Is This Life We Really Want? É um disco bacana, mas antes desse, ele ficou 25 anos sem gravar. 25 anos sem fazer nada. Aí o cara, agora, os últimos anos agora, o Lockdown Sessions e o The Dark Side of the Moon Redux. Tem nada contra o Roger Waters, só essa coisa dele dizer em entrevistas que o David Gilmour e o Richard Wright nunca escreveram música, nunca foram músicos, que são um fracasso, que quem escreve é ele, cara. Eu não posso aceitar isso, cara, vendo o resultado do The Dark Side of the Moon de 1973, Wish You Were Here, né? Meddle, Obscured by Clouds, Atom Heart Mother. Isso aí não foi só ele sozinho que fez não, cara. Então ele fala uns absurdos. Então tá aí minha opinião sobre o The Dark Side of the Moon Redux. Uma é que ele realmente se aproveitou do momento, né, para acrescentar esses novos versos, porque se ele está acrescentando é porque os versos não eram suficientes naquela época. Então foi uma razão para acrescentar novos versos e o disco se tornar mais atual e contemporâneo para essa nova geração. E a outra razão
é para tirar de vez o mérito dos músicos que fizeram a obra-prima junto com ele, tirar de vez o mérito dos caras, colocando agora o nome dele em composições como The Great Dig in the Sky, Any Color You Like, que não tem a mão dele nas outras versões, na outra versão. Então é isso, galera. Tá aí o que eu penso realmente sobre essa versão do The Dark Side of the Moon, que a crítica, né? Toda a crítica praticamente não gostou, não tem por que gostar. O Nick Mason disse que achou a obra fantástica e que não vê como ela iria eclipsar a obra original, mas que seria um complemento. E realmente o que ele fez foi complementar com mais frases, mais palavras, as coisas que já tinham sido ditas e compreendidas em 1973. Vídeo sucesso do disco. Valeu, galera. Desculpa aí eu botar para fora. A minha intenção não era fazer nem isso no vídeo, não. Era só falar do disco, né, da produção, coisa e tal. Mas eu tive que falar. Eu não aguento, se eu não falar eu passo mal. Forte abraço, se inscreva, dê o like e até o próximo vídeo.